Sejam todos bem-vindos. Mais essa live aqui sobre liderança, sobre gestão. Vamos falar hoje sobre liderança paternalista. Só fazendo uma revisão rápida aqui com vocês. Segunda-feira nós falamos da liderança autocrática. O que é a liderança autocrática? É o líder onde ele é o centro de tudo, onde tudo precisa passar por ele, tudo precisa ser feito da maneira como ele gostaria e ele não é aberto a opiniões, ele não é aberto a sugestões. Essa é a liderança autocrática. Na terça nós falamos sobre liderança liberal. Liderança liberal é aquele que o líder deixa a equipe fazer o que eles querem fazer. Ele entende que sendo liberal, a equipe vai produzir mais. E ontem nós falamos um pouco sobre a liderança motivadora, explicando que é o líder que ele motiva, que ele traz o entusiasmo necessário para a equipe para poder avançar. Então, antes da gente falar sobre a liderança paternalista, que é o tema de hoje, eu queria que você convidasse os amigos, que você compartilhasse essa live, para que mais pessoas possam nos acompanhar. E hoje nós temos uma surpresa, hoje nós temos um sorteio muito especial para vocês. Então vamos lá, vamos convidar os amigos. Deixa eu só arrumar aqui. Líder centralizador, o Will está colocando. Hoje nós vamos falar sobre liderança paternalista. Então vamos lá, gente, já falando um pouco do que é uma liderança paternalista. A liderança paternalista, o líder, ele assume o papel de pai. Olha que interessante. Ele assume o papel de pai como líder. É comum, você já deve ter um líder que ele te tratava como se ele fosse seu pai. E sabe o que é interessante numa liderança paternalista? Porque a gente sabe da importância da paternidade na vida de uma pessoa. O pai é aquele que dá provisão, o pai é aquele que dá proteção, o pai é aquele que dá destino para o filho. Então é comum, se a pessoa ela teve algum problema com o pai, se de repente ela cresceu sem pai, ou se o pai era alguém ausente, é comum quando ela está diante de um líder que tem como característica da sua liderança ser paternalista, existe um vínculo muito grande aí. A pessoa se conecta muito ao líder. Então, você vai perceber que pessoas que têm essa necessidade, vamos dizer assim, quando a gente traz para a questão paternalista, ela se conecta muito fácil, muito rápido, e a conexão é muito forte com o líder paternalista. Porque o líder paternalista, ele olha a equipe como se fossem os filhos mesmo. Então, é importante você ter esse entendimento. E cria-se um vínculo muito forte do liderado com o líder. A liderança paternalista, ela cria um vínculo muito forte. Só que tem alguns pontos aqui de atenção para quem tem a liderança paternalista, e aqui eu estou falando para aquele que ele é quase 100% paternalista na sua gestão. Porque ele acaba causando os extremos. Quais são os extremos? A liderança paternalista, ele pode ser um líder autocrático, inclusive, em alguns momentos. É igual aquele pai que ele pega muito no pé, que tem que ser do jeito dele, que ele não deixa o filho falhar, ele não quer saber, entendeu? Ele pode ter esse extremo, ou também ser liberal demais. Olha que interessante. Então, a liderança paternalista, ela caminha, ela visita muito o líder autocrático e o líder liberal. É igual o pai. Existem pais que ele é muito rigoroso, que as coisas têm que ser do jeito dele, os filhos não têm vez. E existem os pais que eles deixam o filho fazer tudo. A liderança paternalista ela não é diferente. Ela caminha muito nesses dois extremos. Então ele pode se tornar muito liberal em um momento ou muito radical no outro. Então é importante você ter esse entendimento. Liderança paternalista. E isso traz um problema para a equipe. Porque esse sentimento que ele tem, esse sentimento de pai, se ele for o extremo ou se ele for muito liberal, vai impactar o resultado. Vai trazer problema de relacionamento, vai trazer conflito na equipe. Então é importante que você tenha esse entendimento. Qual é a minha liderança? Será que eu não estou sendo um líder paternalista? Será que eu não estou agindo com os meus liderados como se eu fosse pai deles? E aí a Michelle já trouxe... Eu vou falar isso a semana inteira. Qual que é o caminho, qual que é o segredo? É o equilíbrio. Isso é importante. Mas é importante também você entender se você não tem características de um líder paternalista.
Você quer saber se você é um líder paternalista, se isso faz parte da sua liderança? Esse ponto que eu vou abordar com você agora aqui. O líder paternalista, ele tem sentimento de posse. Ele tem um sentimento como se aquilo ali fosse dele. As pessoas, realmente sentimento de filho. Para você entender então, como você se sentiria se você soubesse que o seu filho está chamando um outro homem de pai, uma outra pessoa de pai? Qual é o sentimento de você como pai? Como você teria? Você ficaria bem? Você ficaria à vontade se você soubesse que seu filho chama uma outra pessoa de pai? Ou então também de mãe? Você não aceita. Não, peraí, o seu pai sou eu. A liderança paternalista tem isso, por isso que ela traz esse sentimento de posse. Porque ela vai olhar e vai falar assim, o líder vai falar, não, mas peraí, você é meu liderado. Aí, olha o desafio. Se você tiver uma oportunidade de crescimento e essa oportunidade não estiver ligada ao líder atual, ele não vai liberar você para ir para outra sessão, ele não vai liberar você para ir para um outro departamento, ele não vai liberar você para ir para outra empresa, porque ele tem um sentimento de posse. E, gente, ó, a liderança paternalista, eu estendo ela até mesmo na questão da igreja. Se o pastor ele tiver como característica ser um líder paternalista e ele tiver esse sentimento de posse, se você chegar para ele e falar assim, pastor, eu vou para uma outra igreja, ele não vai te abençoar. Pastor, eu vou fazer, ele não vai concordar, ele não vai permitir. Por quê? Porque existem líderes com essa característica, com o sentimento de posse, e isso impede que ele tenha uma mente mais aberta, que ele tenha esse entendimento. Então, estendendo isso até para outras áreas, para você ver como que a liderança paternalista ela vai causar conflitos. E conflitos sérios, gente. Sabe por quê? Eu conheço muita gente que já perdeu a oportunidade por dois motivos. O primeiro, porque o líder não liberou, porque ele tinha um sentimento de posse. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Opa. Voltou. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O líder que tem um sentimento de posse é comum. Eu vou te explicar por quê. Eu vou falar de mim, quando eu comecei na liderança, há muitos anos atrás. Eu lembro que eu comecei em uma equipe, então eu sempre foquei muito em pessoas, eu comecei a desenvolver essas pessoas, só que eu não tinha a visão que o líder ele prepara o liderado para ele poder avançar. Que nós, na realidade, nós temos que ser líderes plataforma. O que é o líder plataforma? Aquele que você lança o liderado. Eu tinha muito dessa liderança paternalista no início. Então eu achava que eu desenvolvendo aquela pessoa, que eu aprimorando as técnicas, que eu extraindo o que ele tinha de melhor, ele ia crescer junto comigo. E quando ele queria sair, exemplo, da filial que eu cuidava e ir para outra, eu não aceitava, eu ficava chateado. Tanto que no começo da minha gestão como líder, da minha carreira como líder, eu fiquei muito chateado. Eu falei, poxa, mas peraí, você investe um tempo na pessoa. É mais ou menos assim, a pessoa não sabia nem engatinhar. Aí eu fui investir, ela aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar. Hoje que ela está correndo, ela vai embora, vai me deixar para trás. Então eu tive esse sentimento. Mas, gente, com o passar do tempo e aí a maturidade que você vai adquirindo como líder, eu entendi que esse é o papel do líder. O líder ele tem que ser uma plataforma. Ele tem que pegar o liderado e impulsionar. Então eu aprendi que liderar é você desenvolver as pessoas, mas para que elas avancem e elas precisam ir mais longe do que você. E aí quando eu mudei a minha visão com relação a isso, muita coisa fez sentido. Mas eu tinha essa dificuldade no começo, sim. Por isso que eu falo, eu tenho um treinamento que são as fases da liderança. Dependendo da fase da liderança que você está, você tem esse sentimento. O líder júnior tem esse sentimento, ele tem um sentimento de posse, ele tem um sentimento de apego. E aí, com o passar dos anos, eu entendi que não, peraí, eu não posso preparar um liderado para ficar o resto da vida comigo. Hoje não, hoje se a pessoa ficar muito tempo comigo, eu já começo a refletir, peraí, onde eu estou errando? Porque você já está comigo há tanto tempo e você não está crescendo. Primeira coisa que eu faço como líder, isso é uma característica minha, uma coisa que eu aprendi, tá? Compartilhar aqui com vocês. Quando algo dá errado, o primeiro responsável sou eu. Eu sempre tive isso. Então eu nunca fui um líder de culpar os liderados. Deu algo errado, eu assumo a responsabilidade.
Ah, mas você não viu, não aconteceu e tal. Não é isso não. Eu errei. Eu poderia ter evitado, ou eu não direcionei, ou eu não comuniquei da maneira correta. Então, o primeiro responsável quando algo dá errado sou eu. Cleiton, deu tudo certo, o resultado apareceu, superou as metas. O mérito é da equipe. Aprenda isso como líder. Se algo deu errado, a culpa é sua como líder. Você é o primeiro responsável. Se deu certo, o mérito é da equipe. Pelo menos essa é a visão que eu tenho como líder. É assim que eu trabalho. Então, a gente sempre tem que primeiro olhar para dentro como líder. Peraí, onde que eu errei? Se eu tenho um liderado que ele está demorando a desenvolver, o primeiro, onde eu estou errando? Isso me ajuda muito na minha liderança. Então, para você que tem características de líder paternalista, tome cuidado com apego. Porque você pode estar retendo talentos na sua equipe, impedindo que essa pessoa cresça, que ela avance, porque você tem um sentimento de posse, porque você tem apego. E o que você não percebe é que isso está impactando na sua liderança, nos seus resultados. Tem muita gente já desmotivada no seu time que já era para ter voado, que já era para você ter liberado, já era para você ter desenvolvido e ter avançado. E você está retendo essas pessoas. Ou porque você não investe no desenvolvimento delas, ou porque você tem sentimento de posse. Ah, mas ele é muito bom, Cleito. Eu que treinei. Parabéns. O mérito é seu. Sabe por que eu falei que quando dá tudo certo, o mérito é da equipe? Você não pode achar que o mérito é seu? Porque você sabe. Quando você sabe quem você é, você não precisa aparecer. Quando você sabe, a Eslovênia é presente aqui também, quando você sabe quem você é, você não precisa aparecer. Eu não preciso estar à frente quando o resultado aparece, porque eu sei o quanto eu contribuí. Eu sei o quanto eu realmente ajudei ali. Sim, como a Calácio colocou aqui, Jesus foi o maior líder de ensinamentos grandiosos. Sim, a maior referência que nós temos como líder é Jesus. A sabedoria que Jesus tinha em conduzir. Você quer aprender de liderança? Começa a entender o que Jesus fez. Eu até na segunda-feira dei um exemplo, quando Jesus chega para Pedro e fala que ele vai ser pescador de homens, Pedro nem tinha noção do que ele estava falando. Ali começa o processo de Pedro, pela sabedoria que Jesus tinha em conduzir o seu time. Gente, você quer um desafio maior do que Pedro? E olha o que Jesus fez com Pedro. Como Jesus conduziu, como Jesus o treinou, o desenvolveu, e olha o resultado depois. Então, voltando aqui, você não pode ser um líder paternalista ao extremo. Você não pode ter esse sentimento de posse. Se você não tiver esse entendimento, você está, além de prejudicando a sua equipe, o pior, prejudicando pessoas. Gente, ontem no final, eu falei um pouco sobre isso. A responsabilidade do líder. Você não pode olhar para a sua equipe e falar, eu lidero 5 pessoas, você lidera 5 famílias. Esse líder que eu falei que você pode estar prejudicando, você está prejudicando a família dele. O líder que você está retendo porque você acha que foi você que desenvolveu. Deixa eu te falar, você apenas extraiu o que ele já tinha dentro dele. Não foi você que colocou essa essência nele, porque a essência cada um tem a sua. Parabéns, você viu nele qualidades que ele não enxerga, mas você nunca pode esquecer que o mérito é dele, porque ele entendeu, ele se permitiu. Por isso que você precisa deixar crescer e avançar. Esse entendimento ele é importante. Então, o líder paternalista ele tem esse sentimento de posse. E isso não pode acontecer. Quando isso ocorre, você começa a prejudicar. Você vai trazer um impacto na vida das pessoas. Vamos às perguntas aqui. Podem colocar as perguntas, eu vou começar a responder para vocês. Olha aqui, a Márcia colocou, não precisa aparecer porque estarei presente nos resultados. Sim, quando você sabe quem você é, você sabe o quanto você contribuiu para aquele projeto, o quanto você é importante para a equipe, você não tem problema de aparecer, de trazer isso para você. Paternalismo pode ser gerado por insegurança? Muito boa sua pergunta aqui, o Júlio está perguntando. Sim. A insegurança eu até fiz um treinamento esses dias sobre insegurança, porque a insegurança ela faz parte do nosso dia a dia e as pessoas não percebem. Ele pode vir de insegurança, sim, o sentimento de posse, daquilo de não deixar a pessoa crescer e avançar. A insegurança, Júlia, ela afeta várias áreas. Não é só na questão da liderança de paternalismo, não. A insegurança faz com que você muitas vezes trate mal um liderado seu. Ele vai te fazer uma pergunta, você pega e você não sabe a resposta, ou porque você é um líder inseguro,
você acaba respondendo mal ele. A insegurança, é o que eu falei aqui, ela faz com que você crie uma necessidade de aparecer quando as coisas dão certo no seu time. Então é importante isso também, porque a insegurança pode fazer com que você queira aparecer por uma necessidade de ser aceito ou por uma insegurança, e aí você não deixa o seu time levar o mérito. Vamos lá, tem outra aqui, ó. A Maísa colocou. Qual a origem de comportamento do líder paternalista? Isso tem a ver com o seu filtro mental. Entendeu? Se você não tiver o entendimento do papel e responsabilidade do líder, você vai ter esse sentimento de paternidade. O que é comum, tá, gente? É isso que é importante você entender. Como eu te falei, quando eu comecei, eu era um líder paternalista. Eu acharam que eram meus liderados. Quando eu fui adquirindo experiência, eu fui aprendendo. Então isso tem a ver com filtro mental, tem a ver com quanto você gerencia suas emoções, porque isso também é gerenciar emoções, é entender que ele não é meu, ele é um liderado que é para crescer, e o quanto você investe na sua carreira como líder, o quanto você entende quais são os princípios que um líder precisa exercer. Tanto que daqui a pouco eu vou falar de um princípio aqui com vocês. Vamos lá. Quando a função de líder é imposta indiretamente, como desenvolver esse perfil? Quando a função é imposta indiretamente, como desenvolver? Eu não entendi a pergunta, mas vamos lá. Você quer saber quando você recebe o cargo de liderança de maneira indireta? Se essa foi a pergunta, eu vou como desenvolver. Primeiro que, olha só, quando você tem um líder, que ele tem uma visão, que ele conhece a equipe, ele já começa a desenvolver a equipe sem ela perceber. Então ele já começa a distribuir funções para o seu time, porque ele já sabe que aquele liderado tem plenas condições de ser um líder. Então ele já tem esse controle, mas o liderado muitas vezes não entende. E pelo contrário, ele vai até reclamar, fala, poxa, ele está pegando no meu pé. Ele fica toda hora me dando ordem, ele fica toda hora me cobrando. Ele só me cobra, ele não cobra o outro que não fez. Gente, se você está sendo cobrado, fique feliz. Porque isso é sinal que o líder acredita em você. Isso é importante também. Se você é alguém que é cobrado na sua equipe, fique feliz, porque o seu líder acredita. Você não cobra pessoas que você não acredita. Esse entendimento você precisa ter. Se o líder é paternalista e não muda, devemos procurar outro lugar para congregar? Gente, é difícil eu te responder isso aqui, Deca, de bate pronto. Eu acho que quando a gente fala de congregar, de mudança, você precisa primeiro orar, pedir um direcionamento para Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus direcionar você. Porque eu vejo muitas pessoas que quando elas querem fazer as coisas, elas falam assim, não, eu orei, Deus confirmou que eu preciso sair. E Deus não falou nada. Sabe por quê? Porque comunicação com Deus, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Comunicação com Deus não é diferente de comunicação com as pessoas. Deus fala com a gente e você vai perceber que aquilo que Deus fala com você, você tem uma tendência a levar para aquilo que você queria fazer. Então, se você já quer sair, você pega várias coisas e fala assim, Deus está confirmando, e Deus não está falando nada disso. Várias experiências na minha vida que Deus falou uma coisa, eu entendi o que eu já queria fazer, e depois eu vi como Deus foi perfeito, e na realidade, apesar de não ter sido aquilo que Ele falou, Ele me surpreendeu. Por quê? Porque os planos que Deus tem para a nossa vida são muito maiores do que os nossos. Então precisa tomar muito cuidado com isso, entendeu? Porque precisa entender também uma coisa importante, muitas vezes o problema não está no líder, tá? O problema está com a gente. E a gente acha que mudando vai resolver. E esse problema que você tem hoje, se você não entender que ele pode estar com você, ele vai aparecer lá na frente com uma outra pessoa, com outro líder. Muitas vezes temos receio da ingratidão por não liberar os nossos liderados, mas aí, até em cima do comentário que a Sirbene fez aqui, Sirbene fez, quando você sabe quem você é, você não se preocupa muito com isso. Isso é mais tranquilo. O que mais? Paternalismo pode ser comodismo ou medo ou preguiça de avançar. Não é comodismo. Na realidade, Márcia, as pessoas não conhecem. Você só muda aquilo que você identifica. Você vê, eu estou a semana inteira aqui falando sobre características na liderança que muita gente identificou e nem sabia que era desse jeito, que esse era o estilo. Então, assim, quando você identifica, você trabalha, mas tem é comum você estar cometendo um erro e não saber que ele faz parte. E aí, a partir do momento que você descobriu, aí você vai corrigir. Então, a gente não pode falar que é um comodismo. Eu vejo muita gente cometendo erros na liderança, mas ela não identifica. Sabe por quê? Qual é a referência que você tem como líder? Eu vou te dar um exemplo simples aqui. A primeira loja que eu assumi, a primeira equipe que eu assumi como líder,
eu tinha como referência um líder que, exemplo, ele vinha, quando nós estávamos na frente da loja, ele batia a palma. Então, quando a gente ouvia ele batendo palma, a gente já espalhava. Porque era comum, a gente fazia ali, começava a conversar, a rodinha, e eu trouxe isso, porque ele era uma referência, ele fazia, dava certo, eu trouxe isso. Quando eu comecei a exercer a liderança, eu era muito parecido com ele. Então eu batia a palma, a minha equipe já espalhava, cada um ia para o seu setor. Por quê? Pela referência que eu tinha. Então, olha só, tem coisas que eu fiz no começo da liderança que eu não sabia que não era legal, porque eu me inspirei em alguns líderes. Então, muitas vezes você está cometendo um erro e não percebe. Por isso você tem que tomar cuidado quem são as suas referências. Porque as suas referências, você está copiando elas hoje. É o padrão que você está trazendo para a sua vida. Isso é importante você entender. Vamos lá. Como ajudar um líder paternalista a gerar resultados? Eu volto a falar aqui. Primeira coisa, identificar, Leonardo. Ele precisa identificar que ele precisa de ajuda. Amanhã, eu vou trazer o último perfil de liderança aqui para vocês e eu vou trazer alguns pontos para vocês trabalharem isso com os seus líderes. Para você trabalhar como líder e também para você entender como liderado. Então amanhã eu vou trazer isso para você poder entender melhor como conduzir quando você tem um líder autocrático, um líder liberal, entendeu? Em que momento, como que eu sei se eu sou um líder liberal, como que eu sei se eu sou um líder paternalista? Amanhã eu quero abordar um pouco sobre isso, ok? Mas olha só, gente, a gente já está indo aqui para o encerramento, mas antes eu queria falar algo com vocês. Um dos princípios da liderança é inspirar pessoas. E você precisa ter esse entendimento aqui. O líder precisa inspirar pessoas. Então, não importa se você é um líder autocrático, se você é um líder liberal, se você é um líder motivador ou se você é um líder paternalista. Ontem eu falei sobre motivação. Então, assim, não importa qual é o estilo de liderança, de todos esses que nós já abordamos aqui. O importante é você inspirar pessoas. Ontem eu falei sobre isso. Você já viu como você tem pessoas que você fala, ó, você não quer ser líder? E a pessoa fala, não, eu não quero. Porque a referência que ela tem, infelizmente, não inspirou. A referência que ela tem de liderança é algo ruim. Então, você como líder, você tem inspirado as pessoas? Você tem cumprido esse princípio? As pessoas olham para você e falam assim, poxa, um dia eu quero ser um líder igual o Cleiton, um dia eu quero ser um líder igual o Paulo, igual o Pedro. Você consegue inspirar isso nas pessoas? Porque esse é um dos primeiros princípios que a gente fala de liderança. Quem você tem inspirado? Essa é uma reflexão que você precisa fazer. Não importa qual é o tamanho da sua equipe, tá? Que isso fique claro aqui, Cleiton, mas a minha equipe é pequena, eu sou responsável por 2 pessoas. Não importa quantas pessoas são. Eu quero saber se você tem inspirado essas pessoas. Se você é a referência para elas. Se quando elas olham para você, elas falam assim, ó, nossa, um dia eu quero ser um líder igual o Cleiton. Você quer uma coisa que eu escutava muito? Era assim, você tá louco, você ser gerente, ser líder, eu vejo vocês aí tudo doido, correndo para cima e para baixo. E aí quando eu chegava nessa unidade, nessa filial, as pessoas falavam assim, nossa, você é diferente, você é tão calmo, tranquilo. Por quê? Porque a referência que ela tinha, muitas vezes, era daquela correria, a pessoa não tem tempo para nada. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não gerencia o seu tempo, você não pode atrelar isso à liderança. Se você não tem equilíbrio na sua vida, você não pode atrelar isso à liderança. Porque isso faz com que as pessoas olhem para você e elas não se inspirem. Então, é isso que é importante. O Rodolfo trouxe aqui algo interessante também. Ó. Vejo que tem apagado tanta fogueira na empresa, sendo reativo que não está sobrando tempo para inspirar meus liderados. Por quê, Rodolfo? Um erro que você pode estar cometendo, você está mais focado nos processos do que nas pessoas. É comum o dia do líder, ele apagar fogo, ele apagar um incêndio. Isso quer dizer que ele está mais focado nos problemas e não na solução. Como assim na solução? Quando você apaga um incêndio, o que você deve fazer depois que você apaga um incêndio? Só para você entender então, para vocês entenderem. Toda vez que você apaga um incêndio, que você resolve um problema de urgência, quando você terminar, você precisa ir no foco. Então, por que esse problema aconteceu? Porque se você não fizer isso, se você não atuar no foco, ele vai voltar a acontecer. E talvez você não percebeu que o seu dia hoje são vários problemas que você já apagou no passado, mas como você não foi no foco, não descobriu a verdadeira causa daquele incêndio ter começado,
o seu dia, ele é um dia de apagar incêndio. Ele é um dia de você só resolver coisas urgentes. O meu dia, eu tenho sim coisas urgentes para resolver, mas quando eu termino, eu vou direto no foco. Eu quero saber por que aconteceu. Mas não é saber o que aconteceu para brigar com ninguém, para chamar atenção, para matar o liderado. Não é isso não, gente. É saber o que aconteceu para, primeiro, onde eu errei. Será que eu comuniquei da maneira correta? Será que o meu liderado entendeu o que eu estou falando? Trabalhar no foco, gente, é isso. É você descobrir onde está o erro e entender... Peraí, onde eu errei como líder? Por que ele errou? Eu vejo que a maioria dos líderes, o dia dele é só apagando incêndio. Aí chega no final do dia em casa, você está cansado. Aí você fala assim, mas meu serviço é muito puxado, não é fácil cuidar daquela organização, não é fácil cuidar daquela equipe, não tem nada a ver. Você não é organizado, você não atua no foco, você fica só apagando incêndio, você vai ficar cansado. Não vai inspirar pessoas mesmo. Quando eu falei aqui para você, gente, você tem que perder mais tempo do seu dia com pessoas e menos com processos, é isso. Sabe qual é o problema? As pessoas têm dificuldade de treinar. Acha que treinar é perda de tempo. Acha que treinar é você pegar o cara, ficar com ele sentado 2 horas e falar para ele o que você quer e a pessoa aprendeu. Não é assim não, gente. Você quer entender o que é treinar? Olha para a sua vida. Olha quanta coisa você aprendeu. Você aprendeu no dia a dia, na marra, ou realmente você teve um líder que sentou e direcionou você? Outro erro. Mais um aqui. Hoje, estou até trazendo mais pontos para vocês aqui. Você acha que porque você aprendeu na marra, todo mundo tem que aprender. Não, mas eu venci. O líder paternalista tem isso, tá? Quantos pais ele educa o filho, tipo assim, mas eu não tive isso e nem por isso eu deixei de crescer na vida. Meu filho vai ser a mesma coisa, eu venci. Ele acha que se ele colocar o filho no mesmo processo dele, o filho dele também vai vencer. Peraí, gente. Se o meu processo foi doloroso, se eu já sei o que é ruim, por que eu vou colocar minha equipe para passar pela mesma situação? Meu processo foi ruim, por que eu vou colocar todo mundo para sofrer também? Se eu já sei que aquilo ali não é legal? Que líder que eu sou? Gente, você tem que investir em pessoas. Inteligência é aprender com os próprios erros, sabedoria é aprender com os erros alheios. Se eu já sei que aquilo ali não dá certo, por que eu vou deixar as pessoas cometerem o mesmo erro? Por que eu não posso direcionar? Por isso que você perde mais 80% do seu dia com retrabalho. 60%, 70% dos líderes, o dia dele é no retrabalho. Ele tem que refazer algo que a pessoa não fez da maneira correta. Só que você não entende que você está refazendo aquilo porque você não ensinou, porque você não direcionou. Lógico que eu direcionei, mas não fez da maneira correta. Eu vou preparar algo aqui para você sobre comunicação. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Tem pessoas que você começa uma frase antes de terminar, ela já entendeu. Só que tem pessoas que você tem que falar a frase inteira. Tem pessoas que você tem que pegar na mão. Tem pessoas que você tem que desenhar, cada um tem um entendimento. Por isso que muitos não dão resultado. Minha equipe é ruim ou o líder que não é legal? Deixa eu contar um segredo. Só pra gente aqui, ó. Não tem ninguém ouvindo, só a gente. A equipe é um reflexo do líder. Guarde isso. A equipe é um reflexo da liderança. A sua equipe é boa? Parabéns. Você é um excelente líder. Sua equipe é ruim? É um reflexo. É só isso para você refletir. Se você está satisfeito com a sua equipe, se você tem orgulho da sua equipe, isso quer dizer que você tem orgulho da sua liderança. Mas se você falar para mim que a sua equipe ela é ruim, irmão, desculpa, ela é um reflexo da sua liderança. Mas é porque eu cheguei agora. Chegou agora o quê? Porque se você já está lá há 3 meses, já é tempo suficiente para você dar resultado. Dependendo do segmento, em 30 dias você muda a cara. Agora eu vejo o líder há 1 ano, 2 anos, e não dá resultado, e aí fica falando que é porque a equipe é ruim, porque é difícil. Gente, vamos assumir a responsabilidade, vamos olhar para dentro. Peraí, o que eu preciso melhorar na liderança? Quanto tempo do meu dia eu perco investindo nas pessoas? Quanto tempo do meu dia eu perco acreditando em pessoas? Gente, não desista de pessoas. Não tem ninguém ruim, ninguém sai de casa de manhã para fazer coisa errada. Entenda isso. Não existem pessoas ruins, existem pessoas mal direcionadas ou no lugar errado. Isso aqui é outro tema, mas hoje eu estou esticando um pouco mais só para você entender. Então existem pessoas que ela não é ruim, ela só está no lugar errado. E de quem que é a culpa? É o líder que colocou ela lá. Não teve a sensibilidade de perceber isso e mudar.